Deus abençoe você, sua família e aqueles que nos acompanham também de casa. A graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida. Efésios capítulo 3, nós vamos continuar nesse texto. A partir do verso 14, nós temos trabalhado já em algumas quartas. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, veja lá. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Assim, pela fé em que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isto. Muito bem, nós já vimos, queridos, nós estamos intitulando esses estudos de matriculados na escola da oração. Então já vimos nessas últimas quartas que devemos orar perseverando em ação de graças ou ações de graças, orar com propósito, com humildade e submissão total, orar ao Pai, nosso Pai Celeste, e orar pela família de Deus. Na quarta-feira passada, nós falamos que devemos orar, precisamos orar por motivos essenciais, isto é, os mais importantes. E vimos dois, né? O fortalecimento espiritual dos crentes. O apóstolo Paulo, ele não se concentra nas circunstâncias, nas coisas materiais, em pedir livramentos terrenos, ele se volta para as coisas espirituais, orando pelas coisas espirituais que são mais importantes. Ele começa falando do fortalecimento espiritual. Depois, ele fala do aprofundamento no amor fraternal. Então, ele ora por isso, e devemos orar por isso, não é? Como a virtude mais importante a ser cultivada no seio da igreja, no meio da igreja, entre os irmãos. Amor verdadeiro, amor sacrificial, amor prático, a exemplo do amor de Deus, do amor de Cristo. Ele usa duas metáforas, a da botânica, enraizados, e da arquitetura, alicerçados em amor, mostrando que o amor fraternal deve ter raízes profundas e alicerces firmes e seguros. A ideia de permanecer firme, bem firme, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, das lutas, das coisas que atrapalham a nossa comunhão uns com os outros, mesmo enfrentando essas coisas, o amor tem que prevalecer uns aos outros. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Agora, vamos para outro motivo essencial que ele menciona aqui a partir do verso 18. Deixa a Bíblia aberta aí, que nós estamos seguindo aí esses versículos, né? Então, devemos orar pela compreensão do amor de Cristo. Vou repetir os versos 18 e 19. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo agora, ele passa do amor fraternal, desse aprofundamento, para o amor de Deus. Então, ele diz que devemos orar para a gente compreender o amor de Deus. É preciso muita oração para compreender o amor de Deus, né, irmãos? O amor de Deus por nós. E ele usa duas palavras nesses dois versos aqui: compreender e conhecer. Pode observar aí, tá? Então, compreender é uma questão mais intelectual, quando nós tomamos posse de um conhecimento. Agora, quando ele fala de conhecer, é um conhecer através da experiência pessoal, da experiência com Deus. É um conhecimento mais profundo, que envolve a nossa experiência com o Senhor. Tá? Então, compreender e conhecer. E aí ele fala das dimensões do amor de Cristo. A largura abrange a totalidade da humanidade. E eu tenho vários textos aqui, eu não vou citar, porque depois, se vocês quiserem, eu posso citar. Comprimento dura por toda a eternidade. E aí nós temos vários textos falando também. Profundidade, profundo o suficiente para alcançar o pecador mais degradado. E a altura, suficientemente alto para nos levar para o céu. Dr. Russell Shedd, que é outro expositor assim, de renome da palavra de Deus, ele entende um pouquinho diferente. Ele fala assim, que a largura abrange membros de toda tribo, língua, povos e nações. O comprimento, ele diz que aponta para o tempo, começa lá no Éden e vai até o fim, quando o Senhor Jesus voltar. Ele diz que a altura, ele vem lá do céu, do alto céu, e desce ao mais baixo inferno. E a profundidade chegará até os piores pecadores. Não há nenhum pecador que não possa ser incluído nesta tão grande salvação. Alguns pais da igreja, eles viram essas dimensões na própria cruz, nas direções da cruz. Eu acredito que João 3,16, ele fala dessas 4 direções. Largura, porque Deus amou o mundo. Profundidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Comprimento, para que todo aquele que nele crê não pereça. E a altura tenha o quê? Vida, mas tenha vida eterna. O verso 18, irmãos, ele dá um destaque aí, ele fala compreender com todos os santos. Eu gosto disso aqui, porque quando ele está falando para uma igreja, ele não está falando de isolamento, ele está falando de vida comum, de vida, de unidade, de comunhão, de união, não é? Então, nada deve ser um obstáculo a compreender este amor de Cristo por toda a igreja, por todos os salvos, todos os crentes, não é? Então, sem distinção de etnia, de cultura, de denominação, inclusive, tá? Então, todos os santos compartilham com o amor de Deus. Salmo 66:16, o salmista diz assim: venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. Nós temos muito que contar, irmãos,
do amor de Deus. Você crê que você é um alvo do amor de Deus? Eu creio que sim, que todos entendem isso. Quantas experiências você já teve com esse amor? Quantas demonstrações de Deus por você que Ele provou o seu amor? Eu sei que a maior prova está lá na cruz, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós então. Beleza. Mas será que... E aí? E a experiência? Né? O conhecer, lembra que eu falei? E o experimentar, não é? Então, esse conhecimento experimental deve ser um relacionamento com Deus diário. E nós vamos conhecendo cada vez mais e desfrutando desse amor. O verso 19, ele diz que esse amor excede todo entendimento. Excede. É impossível entender toda a plenitude do amor de Deus. Por mais que a gente se esforce, nós não vamos conhecer esse insondável, inescrutável amor de Deus. Lá no verso 8, se você voltar um pouquinho, Paulo diz: o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Jamais um mortal vai alcançar essa plenitude do amor de Deus, irmãos. E o próprio conhecimento de Deus. Eu acredito, irmãos, que nós vamos passar toda a eternidade lá no céu, conhecendo Deus, e não vamos chegar ao fim. Não conheceremos Deus em toda a sua plenitude. Vamos passar a eternidade toda conhecendo, e não vamos chegar ao fim. Às vezes, na nossa avaliação humana, irmãos, nós classificamos as pessoas lá no íntimo, aquelas que são merecedoras do amor de Deus e aquelas que são imerecedoras. Pensa aí um pouquinho nesses últimos acontecimentos que nós temos vivenciado, inclusive no carnaval, né? Inclusive, enfim, tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Política, economia, enfim, tudo, imoralidade. Você pensa assim, tem gente que não merece o amor de Deus. Deus não podia amar determinada pessoa, não. Mas Ele ama, irmãos. Mas Ele ama. E, por outro lado, nós achamos aqueles que são merecedores. Você não merecia estar passando por isso, né? Eu não merecia estar passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Por que logo eu? Será que Deus não me ama? O que está acontecendo? Sempre tem um questionamento. Às vezes ele nem fala, mas lá no fundo, por causa da nossa fé, da nossa dedicação, né, o envolvimento, a obra de Deus, lá no fundo parece que a gente não merece passar por certas tribulações. E eu entendo que a causa disso também, né, é a pregação de hoje que fala muito sobre isso. Infelizmente, essa pregação da prosperidade é muito danosa para a igreja de Jesus, né? Então, o ser humano, vamos botar assim, mais santo, mais justo, mais puro, morreu numa cruz.
Então, Jesus era 100% homem, 100% Deus, né? Então, e aí? E eu? O apóstolo Paulo foi um dos homens, eu acho que mais sofreu por causa do Evangelho. Quando ele fala dos seus sofrimentos, irmãos, eu não queria passar por aquilo, não. Nem você. E aí, queridos? Então, a gente classifica, né, os merecedores e os imerecedores. E nós estamos aí entre. Tem alguns que acham, eu sou imerecedor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que você se acha imerecedor. Não é? Porque nós somos pecadores, nós temos a natureza humana, nós falhamos com Deus. E como eu disse domingo, né, o apóstolo Paulo se achava o principal pecador. E disse isso na carta a Timóteo. Então, queridos, Deus ama. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou te amar menos. Simplesmente Ele te ama, independentemente de você. Ele te ama. Insondável amor de Deus. Não dá para compreender, irmãos. Não dá para alcançar esse amor maravilhoso de Deus. Quarto motivo essencial para nossas orações: devemos orar pelo enchimento da plenitude de Deus. O verso 19 continua: para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui já não é mais conhecimento, e na carta aos Efésios, Paulo fala que devemos ser cheios. Capítulo 1, verso 23, ele diz que devemos ser cheios da plenitude do Filho de Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 19, ele diz que devemos ser cheios da plenitude do Pai. Acabamos de ler. E capítulo 5, verso 18, ele fala da plenitude do Espírito Santo. Aquele texto que diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, ele menciona aqui a Trindade para nos encher, né? Então, vamos ser tomados pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá? Então, é Deus presente na nossa vida, no nosso ser, em toda a plenitude do nosso ser, em todas as áreas de nossa vida, Deus controlando. E às vezes nós temos muita dificuldade de deixar Deus controlar certas áreas de nossa vida. Algumas áreas beleza, mas outras, às vezes temos mais dificuldade, não é? Então, vou dar um exemplo. Falar. O que falamos? Às vezes perdemos o controle quando falamos, quando nos aborrecemos, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém faz mal para a gente, quando a gente está aborrecido mesmo, falamos o que não devemos. Estou dando um exemplo. Todas as áreas de nossa vida precisam ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Falando sobre o domínio de Deus, por exemplo, 1 Pedro 1,16, ele diz assim: sejam santos porque eu sou santo. Mateus 5,48, Jesus diz: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o
Pai de vocês que está nos céus. Lá em Gênesis 17:1, naquele período da chamada de Abraão e a sua missão, 17:1, Deus diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. Anda em minha presença. Se você andar comigo, vai dar tudo certo. Então, irmãos, nós precisamos orar para que sejamos cheios da plenitude de Deus, isto é, do controle de Deus na nossa vida. Do controle de Deus. Nos relacionamentos, quando estamos sozinhos, quando estamos no grupo, no meio da turma, talvez lá na faculdade, no colégio, no trabalho. Nem sempre é fácil, queridos, ter o controle do Espírito Santo de Deus. E ele vai adiante. Devemos orar também para termos fé no poder de Deus para responder às orações. Veja o verso 20, que é maravilhoso esse verso da palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto. Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. O outro comentarista muito conhecido, que eu assim consulto com mais frequência, ele fala de um negócio interessante. Ele fala assim: a capacidade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo de modo dinâmico, numa expressão composta de 7 etapas. Preste atenção para você entender. Ele diz assim: primeiro, Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso, inativo, morto. Ele é poderoso para fazer. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos. Deus escuta e responde às nossas orações. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos, conhece todas as coisas. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e tudo pode realizar. Vai seguindo. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. E vai adiante. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois a sua graça não é dada por medidas racionadas. Vai muito além. E por último ele diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois é o Deus da superabundância. Eu achei muito interessante esse comentário de John Stott. Então nós precisamos orar, irmãos. Deus é poderoso. Ele responde nossas orações. Não fique achando que Deus está indiferente ao seu caos ou à sua causa. Deus responde muito além
podemos pensar, alcançar em nossa mente finita. Ele vai muito além. É certo, irmãos, que às vezes nós não percebemos o quanto Ele vai além das respostas às nossas orações. Por quê? Porque nós estamos concentrados muito no aqui e agora. Nós, seres humanos, estamos muito concentrados, porque somos humanos, né? Então, queridos, Deus é maravilhoso, Ele responde às orações. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver Deus incentivando a todo instante seu povo a orar, clamar, pedir. Então nós precisamos ter fé que Deus responde nossas orações. E o último destaque que eu faço, que Paulo menciona aqui, que devemos orar para que a glória sempre seja dada a Deus. Verso 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, Paulo encerra a oração glorificando a Deus. Nada podia ser acrescentado a essa oração senão a doxologia. Doxon, glória, logia, palavra, logos. Então, a Ele seja a glória. O poder é dele, irmãos, a glória deve ser dele. A igreja deve dar glória a Deus. A glória de Deus se manifesta na igreja e deve se manifestar através da igreja, através de cada crente. Você tem visto a glória de Deus na sua vida? Alguém tem visto a glória de Deus na sua vida? Porque isso é importante também, irmãos. Alguém percebe a glória de Deus na sua vida? Queridos, nada podemos acrescentar à inerente glória de Deus, mas podemos viver de tal maneira que as pessoas que nos conhecem vejam a glória de Deus. É isso que está lá em Mateus 5,16, que você conhece muito bem. Olha o que Jesus disse: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. E eu repito a pergunta: o que as pessoas estão vendo em nossa vida? A glória de Deus? Às vezes, irmãos, é triste nós vemos o contrário. E isso, às vezes, vai para a mídia. E não precisa ir para a mídia. Às vezes, é lá na nossa vizinhança que as pessoas dizem: isso aí é crente? Esse é o crente? Essa irmã aí que diz é serva do Senhor? É esse aí que fica cantando e falando de Jesus, mas olha o que eu estou vendo, olha o que está acontecendo. Não estou falando de provações não, porque às vezes há crentes que acham que a sua fé, a sua crença, a sua permanência em Deus não vai fazer você passar por provações, vai te livrar de provações. Não vai. Já falei aqui, estou repetindo. Tem crente que tem até vergonha quando está passando por algum problema. Conheço gente que passou por situações que às vezes declarava coisa diferente, teve que passar por situações, ficou tão envergonhada que saiu da igreja.
como se fosse algo estranho passar por aquilo. Passar um problema no casamento, passar um problema com os filhos. Por que achar que é estranho? Nós passamos por esses problemas. Nós enfrentamos esses problemas. Mas às vezes o discurso de vitória, 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 quando passa, fica envergonhado. Então não é por aí. Mas, queridos, eu estou falando de testemunho. Testemunho. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e glorificar a Deus. Dizer, olha só, que bênção, que bênção. Olha como Deus tem feito maravilhas na vida dessa pessoa. Olha a mudança que está acontecendo. Olha como ele fala ou como ela fala. Olha como essa pessoa procede. Olha como ela enfrenta esse problema, que eu também estou enfrentando, mas olha a diferença. A diferença quem faz é Jesus. É Jesus. Então, queridos, que no nosso viver as pessoas glorifiquem a Deus quando olharem para nós, quando vê nossas obras, nosso comportamento, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de reagir, a maneira de enfrentar uma dificuldade, que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o nome de Deus. Amém? Então, o que nós vimos aqui? Que devemos orar por um aprofundamento do amor fraternal, que isso aí já foi de outra quarta-feira, né? Mas a compreensão do amor de Cristo, essas dimensões todas. Devemos orar pela plenitude de Deus em nossa vida, esse enchimento, não é? Para que o domínio seja do Senhor em todo o nosso viver. Devemos orar para termos fé e para crer no poder da oração, que Deus responde à oração. Além, muito além, muito além, muito além do que pedimos ou pensamos. E devemos orar para que a glória de Deus seja vista na igreja. Devemos dar glória sempre a Ele e devemos espelhar a glória de Deus a ponto dos outros glorificar o Senhor olhando para nós. Amém?